Oi, Marco, que bom ter você aqui. Oi, Carol. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Ótimo. Pronto. Então, cara, eu estava falando com o pessoal, né? Que a gente hoje vai falar sobre desafios para gerenciamento de emoções e compulsão alimentar na quarentena. Como eu te falei, foi um tema que surgiu muito, né, no nosso direct, as pessoas falando a respeito dessa dificuldade de administrar ansiedade, alimentação, é, enfim, né? E tem chegado algumas questões com relação a isso. E aí eu disse, não, não pode ser outra pessoa, tem que ser ela. Então eu queria que você, primeiro, né, se apresentasse para os seguidores daqui da Valor, falasse um pouco da sua trajetória, né, na área de transtornos alimentares, enfim, cuidando das pessoas com transtornos alimentares, para daí depois eu começar a abrir para perguntas. Ó, já tem um bocado de gente aqui, ó, socorro, não para de comer. Quem Então, é que Carol, tá por favor, falando? seja bem-vinda, se apresente. Ou então, boa noite. Eu não tô muito acostumada a fazer live. Eu disse a Cecília que é meio complexo pra mim, porque eu prefiro dar aula. Mas, enfim, não tô muito acostumada com essas câmeras de live, não. Eu acho que eu tô olhando pro lugar certo, né, Ceci? Acho que eu tô Tá olhando. ótima, fique Ah, tranquila. então, gente, eu sou psicóloga, eu sou docente, trabalho como professora e também trabalho como psicóloga e venho em um percurso de trabalho com transtornos alimentares, principalmente bulimia, compulsão alimentar e a obesidade, que na verdade um grande complexo de causas e comorbidades associadas. Eu nunca pensei conscientemente em trabalhar na área, mas eu tenho uma história, né? Eu dei risada quando eu fui lendo aqui as coisas, porque eu tenho uma história com a obesidade infantil. Eu comecei a ficar obesa com 7, 8 anos de idade é, e fui. é, e fui tratar de forma multiprofissional depois de adulta já. Tenho uma relação, né, com o ato de comer de muito prazer. Eu tenho realmente uma dificuldade com os doces. Eu não sei se é o caso aí de muita gente, né? Eu sempre brinco, e Cecília sabe, que comida é afeto, né? Então a gente tá aí se relacionando com essa comida o tempo inteiro, porque ela ocupa espaços de sofrimento, de dor. Então, ela chega para poder trazer um prazer para a gente. A gente tem um espaço no cérebro, que é uma zona de recompensa, e que essa comida, ela pode causar dependência como qualquer outra substância, né, Ceci? E me diga uma coisa, como é que a gente faz para diferenciar a fome física da fome emocional? É Perfeito. até bom, é até bom esclarecer um pouco esses dois conceitos, né? Para quem está seguindo a gente que não é profissional da área. Sim, que tem gente que não é psicólogo. Gente, então, meus alunos estão até aqui, que puder também contribuir aí, gente, já faz parte da aula. Então, a fome física, ela dá sinais físicos, né? Então, a gente tem náusea, a gente tem uma dorzinha no estômago, a nossa glicemia cai, dá uma tontura, dá um buraquinho no estômago, parece que você tá com um buraco, né? Então, assim, a gente tem sinais físicos de fome. A fome emocional é a tal da vontade. Ai, mas estou com a vontade de comer pizza agora. Gente, que desejo de comer tal coisa. E o pessoal ainda brinca, tá grávida, não, né? Porque fala do desejo. Mas tem realmente aí uma relação com a memória afetiva que se vincula ao sensório. A gente sabe que cerebralmente, neurologicamente, tem estudos que provam mesmo que essa relação da memória sensitiva, da memória sensorial, ela faz com que a gente lembre do sabor do alimento, porque em algum momento esse alimento trouxe um grande prazer e esse prazer fica ancorado no cérebro e no corpo. Né? Ancorado, gente, é por causa dos termos psicológicos. Ancorado é fixado, né? Essa coisa no nosso corpo, a memória corporal e na memória cerebral mesmo, no campo neurológico da coisa. Associado a isso, a gente tem eventos, a gente tem situações de vinculação, de afetividade, que a comida está envolvida. Então, percebam que a nossa relação com a comida é uma relação que ela é cultural, porque a gente está imerso numa cultura que estimula a comida, a gente se reúne para comer com a família, a gente chama os amigos para nossa casa, a gente oferta comida.
A gente vai para barzinho, a gente vai comer associado à bebida, a gente vai oferecer Aniversário. aniversário. Quantas pessoas dão chocolate? Eu amo ganhar chocolate, né? Assim, para mim, me deu chocolate, mas não me deu urso de pelúcia, né? Então, assim, a relação com a comida é uma relação culturalmente, principalmente no Brasil, construída como forma de afeto. E é isso mesmo. Se alguém não me oferece uma comida, você diz, caramba, não me ofereceu nem um chá, nem um café. Ou se você rejeita um alimento na casa de alguém, vai dizer que é uma desfeita. Porque isso significa, você está rejeitando o meu afeto. Esse é o recado que está por trás de uma cultura de alimento, de alimentação. E aí a gente tem pessoas que esse alimento, né? Qual a diferença de quem tem uma questão disfuncional com a comida e quem não tem? É aonde esse alimento entra para ocupar o espaço de alguma coisa que pode ter ficado vago por aí. Ou uma memória traumática em que a comida se associou como uma fonte de prazer naquele momento e associou. Né? A gente constrói na cabecinha da gente um monte de esqueminha, um monte de crença, de ideia sobre alguma coisa e fica. Então, só voltando, porque senão eu vou devanear aqui, mas só voltando, a gente tem a fome emocional, que é isso, gente. É essa relação com alguns tipos de alimento. Por isso que a gente tem algumas preferências. As nutris, elas vão trazer muito lindamente explicações biológicas para também alguns tipos de preferência, onde o seu corpo pede mais um tipo de alimento do que outro, porque tem a ver com metabolismo, tem a ver com questões idiosincráticas, singulares do nosso organismo. Mas, psicologicamente, o que a gente já sabe, que, por exemplo, eu trabalho há 8 anos com bariátricos. O que acontece? Se a gente não operar a cabeça, não vai rolar, né? Por quê? Porque a relação já diz a palavra, relação já diz, é uma troca, é uma vinculação. Alguma coisa, esse objeto, comida, oferece pra gente que a gente não consegue diminuir quantidade, mudar, substituir. É por isso, Ceci, que a gente trabalha muito no campo da obesidade com redução de danos. A mesma ideia da redução de danos para as substâncias psicoativas, a gente utiliza na obesidade, na bulimia, na compulsão alimentar. Acho que... Agora, Carol, me diga uma coisa. A gente está falando aí da fome emocional. Existem emoções, né, que influenciam mais nesse comer emocional. Que tipo de emoção, né? Quais são essas emoções e quais delas estão mais presentes nesse momento que a gente está vivendo? Perfeito, Cécia. E aí a gente entra, pensem só, a gente já está culturalmente embutido aí nessa sociedade do comer, né? Nessa vinculação afetiva com comer. A gente já tem as nossas histórias pessoais que nos fazem preferir alguns alimentos a outros, e esses alimentos têm uma função de acalmar, de relaxar. E a gente ainda tem situações vinculadas a pessoas e alimentos relacionados a essa relação. Ou seja, eu tenho essas 3 variáveis. Aí entra a Covid, aí entra o isolamento social, distanciamento, quarentena. Entra um gatilho, que é o da ansiedade, né, gente? Quem aqui, pelo menos, não tem um cenáriozinho de ansiedade, né? Todo mundo vivencia em um contexto, uns com mais, outros com menos. Ansiedade, gente, é algo normal. Obrigada, ansiedade, porque você existe. Porque é você que faz eu me mover para a vida, para alcançar os meus sonhos, para realizar os meus desejos, os meus projetos. Então, a ansiedade, ela é importante. Mas quando ela entra no momento que você começa a se desequilibrar nos campos biológicos, psicológicos, sociais, aí essa ansiedade precisa ser olhada com um pouco mais de cuidado. Ela tem que ser olhada sempre. Mas nesse momento, ou seja, muita gente no cenário de pandemia, de isolamento social, muitas pessoas não estão com as pessoas que conviviam. Conheço pessoas que estão em casa, acesse sozinho, porque a família está no interior, não tem como ir para o interior. Então, gente, é óbvio que isso vai gatilhar, né? Uma ansiedade maior, um medo das incertezas, né? A questão do que está por vir, ninguém sabe. A gente tem alteração no mercado de trabalho e a Valor Consultoria sabe exatamente o que eu estou falando, de todas essas alterações no mercado de trabalho, no medo das pessoas perderem o emprego, das pessoas não conseguirem pagar suas contas. Chega, cansa uma série de situações. Então, é óbvio que um gatilho de ansiedade é muito maior. E isso vai funcionar, né? E a comida tá onde, gente? Tá na nossa geladeira, tá na nossa despensa. Não tem como não ter comida nesse sentido. Ela tá acessível. Claro que em algumas famílias ela vai ter mais e outras menos, mas vai ter.
né? Então, comida, eu sempre falo, comida é a droga permitida, é a droga estimulada. É como, né, o álcool também, de alguma forma. Então, a gente precisa comer de forma intuitiva. Eu fiz uma aula com uma professora nutricionista muito legal, que ela falou, Cési, da questão dessas emoções, que senão eu me perco de novo, tenho que voltar. Então, as emoções. A gente precisa ter cuidado com raiva, com medo e com tristeza. Por quê, Carol? Porque socialmente essas emoções elas são rejeitadas. Então a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque socialmente essas emoções são rejeitadas. Mas a gente precisa validá-las, porque sim, são emoções que a gente vive, que a gente sente, e a gente precisa cuidar e não rejeitá-las. E aí, como a gente tende a rejeitar, porque socialmente é feio chorar, é proibido sofrer, você não pode desistir, não fique na cama, levante, né? Joga a toalha para cima e sai. Tá tudo Tá bem, tudo vá à bem, vai luta. passar, tá, né? Como assim? Você acordou mal? Minha filha, você tá viva, né? Então, assim, a gente ouve uma série de assédios mesmo, sabe, Ceci, com relação a essas emoções. Então, as pessoas sofrem muito porque manifestam seus medos, sua tristeza. Então, o que é que acontece? Quando essas pessoas sentem essas emoções, existe uma tendência a querer tampá-las, a querer tapar, tá? E não se permite. Por quê? Porque o nosso grande superego lá, né? Que é essa cultura, essa sociedade massacrante, ansiogênica, eu digo, Cecília, que a sociedade da gente ela é ansiogênica. Então, faz com que a gente não se permita chorar, gritar, surtar, sair correndo, né? E é possível. A gente precisa de vez em quando, porque são emoções possíveis, são emoções humanas, né? Então, a gente vai e, ó, tampa. E aí, a gente pode tampar com doce, com chocolate, com comidas, alimentos que a gente chama de alimentos altamente viciantes, os chocolates, o sorvete, as comidas que misturam sal, açúcar e gordura, como pizza, por exemplo, hambúrguer, né? Outros alimentos, os carboidratos simples, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como é que a gente tem cuidado com isso? Comendo intuitivamente. Como é isso? É que a gente possa, por exemplo, sentar na mesa, no momento que a gente estiver mais tranquilo. A gente vai ter raiva? Vai. Vai ter tristeza? Vai. Nesse momento, viva a sua emoção, entenda a sua emoção, se conecte com a sua emoção, independente de qual for. E no momento que você se sentir mais tranquilo, mas já vivenciou, já entendeu, já se observou, aí você vai comer. Por quê? Porque quando a gente tá com essas emoções socialmente rejeitadas, a gente pode tender sim a comer mais. Ou comer menos, para quem tem problema de rejeição de comida. Mas aqui eu tô trazendo mais do campo, Cési, da obesidade e da compulsão. Porque é o que tem aparecido mais nesse cenário de quarentena. Mas sim, gente, o ficar sem comer também é um problema, né? Então a gente... Então, já seriam algumas dicas aí de como Isso. comer com mais atenção para trabalhar a questão da saciedade, né? E aí, Cési, não comer em frente à TV, muito menos assistindo noticiário de Covid, né? Evitar comer nesses momentos que a gente está conectado bastante com a emoção, a gente evitar, né? Comer nesse momento, comer em um outro momento. A gente evitar, gente, comer porque tá com alguém, porque alguém vai comer e você tá sem fome. E as nutris falam assim, Carol, impressionante como as pessoas podem comer sem fome. O ideal, gente, é comer com fome, sim, né? Não com uma fome exacerbada, depois de 12, 15 horas sem comer, mas com uma fome básica, né? Então, assim, por que a gente tem que comer sem fome? Por quê? Por conta dessa pressão cultural. Minha mãe tá aqui na live, tá trazendo uma coisa importante, que pode ser uma questão de depressão, sim. A gente tem, né, adoecimentos, comorbidades associadas a relações disfuncionais com a comida, ou para mais ou para menos. Sim, pode ser um sintoma da depressão, um próprio ato de compulsão alimentar. Lembrando, gente, que compulsão alimentar qualquer um de nós pode ter, um episódio, 2 episódios. Para você ter um transtorno, uma doença de compulsão alimentar, você tem que ter todo um critério de quantidade de vezes durante um certo período, comendo uma grande quantidade para o que seria o seu peso, sua altura, dentro de um determinado tempo. E, Então, Carol,
eu acho que nesse período que a gente está, a gente tem que ser um pouco, exercer um pouco mais da autocompaixão, né? Perfeito. Isso que eu ia falar agora, velho. Porque, porque existe essa questão, né? Ai, meu Deus, será que eu estou com uma compulsão? Será que eu estou comendo demais? Eu já preciso já procurar ajuda. E aí já gera uma ansiedade sobre a ansiedade, né? Perfeito, Cécia. Eu ia falar exatamente sobre isso, que é essa questão da gente se culpar. É, a gente não é uma autoobservação, sabe? O movimento que eu percebo é de muito autopunição, de culpa. Poxa, Carol, essa quarentena, eu entro na ansiedade, aí eu como demais, e aí eu fico na culpa, aí depois eu passo um dia sem comer inteiro, aí vou pro dia do suco, o dia do chá, o dia da sopa. Então, assim, essas dietas restritivas, eu não tenho esse lugar de fala da nutrição, mas a gente sabe, trabalhando com obeso há muito tempo, que essas dietas, elas não funcionam, Cési. Porque é muita restrição, né? E você fica em privação. E tudo que a gente fica muito tempo em privação é complicado. E Então, a gente já está em privação de tanta coisa. exatamente. Aí você já está distante de quem você gosta. A gente já está privado da nossa liberdade, né? De sair, de aglomerar, de juntar família. Você imagina a gente se privar. Ou seja, se vocês olharem os perfis aí, Instagram de nutricionista, vão ver que o que eles estão orientando não é dieta restritiva esse momento, né? E que sim, tem ao dia do brigadeiro. E que se a gente tiver a fim de comer um hambúrguer, sim, até para ajudar o pessoal das entregas, os restaurantes que estão aí precisando, sim, por que não comer hambúrguer? Por que não comer pizza? Mas comer observando todos esses critérios que eu disse a vocês aqui, que são coisas simples de se observar, entende? E se observar, né? E se observar, perfeito. Deixa eu te passar algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo. Deixa eu vir cá de cima. Tem gente concordando, dizendo oi, pró. Vamos lá. É, Aqui. Como fazer para gerenciar essas emoções? A gente já falou. Extravasar as emoções através da comida. A Priscila está trazendo aqui, o problema é ter o dia do lixo com frequência. Aí vem a questão do equilíbrio, né, que você falou. Perfeito. O ideal, Pri, é que não tenha dia de lixo. Assim, é complicado. E por que dia do lixo? Sabe? Por que não o dia que eu vou ficar mais livre? Ou o dia que eu vou comer o que eu quiser? O dia da liberdade, o dia da autonomia. Por que lixo? Né? Então você já traz uma questão aí pejorativa. E eu vejo profissionais de saúde usar esse lixo. Eu, particularmente, com a equipe que trabalho, eu não uso esse termo, não. Tem aqui gente falando que os encontros sociais são sempre regados a A muita comida. comida. A questão de não ter o que fazer, aproveita para dar uma voltinha e passa lá na geladeira. E aí, como é que faz com isso? Então, gente, eu sempre digo o seguinte: não sei se vocês estão relacionando com a noite, mas à noite, percebam que é o momento em que a casa está em silêncio e você está ouvindo seus barulhos internos. Então, é o momento que a gente se conecta com preocupação, com ansiedade, com medo, com projetos, com planejamento do que eu tenho que fazer, não dei conta, tenho prazo. Então, essa conexão, Cécia, à noite é muito comum, porque a casa está silenciosa, porque você não está funcionando mais no mecânico. Então, você começa a fazer contato com o seu barulho interno. E é importante ouvir o barulho interno. E evitar passar pela frente da geladeira, talvez, né? Ou não, né? Mas talvez reduzir dano. Eu digo assim, meus pacientes, eles falam assim, Carol, eu sento e como um bolinho de mercado inteiro. Eu falei, poxa, sente e coma metade dele. Eu não digo não coma, né? A gente junto com a Nutri, com o pessoal da medicina e enfermagem, a gente trabalha assim. Coma metade do bolo agora, né? Em um outro momento você vai conseguir comer um terço, e em um outro momento você vai conseguir comer um pedaço. Então, assim, percebe? É Entendi. por aí. Teve uma pergunta aqui de Valéria sobre bariátrica. Estou voltando para poder perguntar, mas eu não estou achando. Mas tem alguma dica especial que você possa dar, Carol, para o pessoal que fez bariátrica e que está nesse momento agora, né? Tendo que lidar também com a ansiedade e com as restrições mais fortes? Deixa Gente, eu ver se eu acho assim, aqui. parece clichê de uma psicóloga, mas a dica é busque ajuda. Eu acho que assim, o acompanhamento psicológico para todos, para mim deveria ser sine qua non fazer acompanhamento, né? Mas
Para os bariátricos, gente, principalmente, eu acho que assim, não, a gente sabe, quem fez bariátrica e tá aqui na live sabe que existe uma lua de mel, né? Como qualquer casamento, você tem a lua de mel, depois começam a vir algumas crises, algumas diferenças, algumas questões para administrar. A relação com a bariátrica é a mesma coisa. Então, o que a gente faz de orientação é acompanhamento, gente. Acompanhamento multiprofissional. Eu não tenho outra dica para dar agora. Mas essa é a redução de danos, é uma dica importante. Uhum. Sim, Pri tá Explica um trazendo pouco. aqui, ó, que privação, Diga. que a privação em excesso, o Pri tá falando aqui, gera compulsão. Sim, Pri, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Explica um pouquinho, Carol, sobre redução de danos para quem não é da área, né, e está atacando a geladeira. Pronto. Então, gente, redução de danos é o seguinte. Cadê Marlene? Redução de danos. Eu trabalho com um triângulozinho que um professor, um grande mestre meu, chamado Antônio Neri, ensinou. Que é o seguinte. Você só consegue reduzir dano se você entender o seu ambiente, as características da substância que você está consumindo, no nosso caso aqui é alimento, e a singularidade, a subjetividade da pessoa, a sua história, sua personalidade, sua forma de ver o mundo. Se a gente não analisar esses 3 passos, a gente não faz redução de danos. Mas, na prática, é o seguinte, vai atacar a geladeira. Quando for atacar, tem lá uma panela de brigadeiro. Se você comia inteira, come 3/4 dela. Simples assim. Se você comia 2 pães de noite, come um pão e uma fruta. Se você comia carboidrato à noite, come um pedacinho de carboidrato e mais proteína. Enfim, dicas assim, que óbvio que os nutri são muito melhores que eu para falar disso, mas eu tô falando, gente, até da minha prática. Aqui em casa, a gente cortou o pão e é funcional, desincha. Eu e meu marido temos problemas com a obesidade. A gente tem, eu acho que até isso nos atraiu em algum momento, mas é muito interessante, assim, e a gente conversa sobre isso. É difícil administrar, sabe? É muito difícil. Mas com o processo de comer intuitivo, de perceber diferença de fome, vontade de comer, de entender quando a gente está cheio e que não precisa colocar mais comida. E de entender que aquilo que a gente está comendo, a gente sabe que é por um desejo e não é fome. Isso facilita bastante. Isso vale para criança, Carol, dessas dicas que você trouxe, né? Como é que a gente faz com as crianças, que também, e as crianças ainda têm uma dificuldade maior, né? Na questão do gerenciamento das emoções. Sim. Bom, para as crianças, o que é que eu sugiro? Eu sugiro atividades que se trabalhem com expressão de emoções. Porque se você possibilita que elas expressem e você faz uma mediação para que elas regulem essas emoções, isso facilita bastante até excesso na compulsão alimentar. Vou dar um exemplo simples. Você vai brincar de historinha com seu filho, com seu sobrinho, com quem você tiver, se for criança. A gente tá lá com o filho e aí você vai construir uma história. Nessa história, é interessante que várias emoções apareçam nos personagens. E você pede para que essa criança expresse as emoções do personagem. E a partir daí, você vai começando a bater um papo com a criança sobre o que é aquela emoção para a criança. O que é que aquele personagem viveu. Como é que essa criança entende essa emoção do personagem? E aí você vai trabalhando isso. Isso aí já promove uma autorregulação. Isso aí é um gatilhozinho para uma autorregulação. Para a criança ir expressando o que ela sente, porque ela vai se colocar no personagem. A gente não sabe, mas naquele momento que a criança está dando a emoção e a fala e a vida ao personagem, é óbvio, ela está aparecendo ali. Alguma coisa dela está aparecendo. Então, Ceci, eu uso muito aqui em casa esses jogos lúdicos, brincadeiras de contação de história, porque isso possibilita muito essas expressões da emoção e regulação. Ludmila está contribuindo aqui, dizendo que saber nomear as emoções é muito importante. Isso. Teve uma pergunta aqui, Carol, falando sobre doce. Por que que existe nessa questão da necessidade do doce, da Porque busca pelo doce? Gente, o doce tem uma substância, e aí eu vou falar especialmente do chocolate, que é o triptofano, né? O triptofano é o precursor da serotonina, que é uma molécula maior, né? E a serotonina é um neurotransmissor de prazer, tá? Que tá aqui no nosso cérebrozinho, substânciazinha liberando prazer. Então, assim, existem alimentos que não são, entre aspas, saudáveis, né? E que eles liberam, e são precursores de triptofano, de serotonina. E a gente tem alimentos saudáveis que faz isso, gente. Ó, uma dica prática de paciente, tá? Banana, ovo. Esses alimentos também têm substâncias que regulam o prazer, que aumentam, né? Diminuem a ansiedade por conta dessa liberação de serotonina. Muito legal.
Marcos está trazendo uma questão aqui, que ele come muito e não engorda. Problema é de quem convive com ele, né? Pois é, né, Marcos? Então, aqui em casa o meu Marcos é diferente. Mas vamos lá. Então, Marcos, aí tem a ver com metabolismo, né? Com gasto calórico basal. Tem a ver, enfim, assim, nós mulheres acumulamos gordura mais fácil, os homens menos, né? Pri tá dizendo que Marcos é sortudo. Sim, tem uma questão genética envolvida também, Marcos. Mas é interessante quando a gente faz uma análise genética, né? Tem uns estudos já que a gente pode fazer uma análise genética com alguns profissionais e a gente identifica mesmo a nossa dificuldade, por exemplo, de digestão, né? Tem pessoas que facilitam mais a digestão de carboidratos, outras não. Eu mesmo tenho dificuldade, no meu exame veio a dificuldade de digestão de carboidrato. Então, tem uma série de situações aí. Mas parabéns! Carol, tem uma questão aqui oposta. E no caso das pessoas que se privam de alimento devido à ansiedade, como trabalhar isso? Acho que a ansiedade acaba gerando, né, uma Afastamento. ausência de fome. Tem que percebe que do mesmo fazer redução de danos ao contrário, né? Então, assim, pensar que já que eu tenho que comer, eu sei que eu não estou com vontade, respeitar isso de alguma forma também, assim como quem quer comer demais também respeita esses momentos. Respeitar o seu não querer comer, mas entender que nutricionalmente você precisa de imunidade, que tem a ver com alimento, né? Hipócrates já dizia que o nosso alimento é o nosso remédio. Faça do teu remédio o teu alimento, né? Então, o alimento, ele precisa estar presente e aí, dessa forma, a pessoa busca comer quando tem que comer sem vontade, comer um pouco mais saudável, comer alguma coisa minimamente que lhe gere prazer. E aí eu digo, Carol, e se for um chocolate? Né? A pessoa tem uma dificuldade com comer, na ansiedade, mas chocolate ela come. Coma seu chocolate, mas coma seu chocolate naquela forma, observando se você tá com raiva, medo, muita agonia, né? Espera passar, vai ouvir uma música, vai ver um filme, depois vai comer o chocolate para ver se come um pouco menos, né? Ou se não tem um ataque compulsivo, um episódiozinho de compulsão. Então a gente precisa, gente, isso tudo se chama autoobservação. Não tem outro nome. Carol, Jorge falou aqui que quando ele está muito ansioso, ele ataca a geladeira e come uma fruta. Perguntou se está certo. Aí Ludmila está dizendo, só não pode ser uma melancia inteira. Pois é, exatamente, gente. As frutas em excesso também fazem mal, porque tem glicose, né? Tem a frutose. Então, isso vai para o sangue em forma de glicose. Se transforma, não tem jeito, é açúcar. Né? Uva demais, melancia demais, banana demais, manga. Tem algumas frutas mais saudáveis do que outras nesse sentido, mais calóricas, pesadas. Gente, uma dica para São João. Olha que legal. Existem alimentos que têm uma densidade calórica despercebida. Ou seja, são alimentos leves em peso, mas eles têm, em cada um deles, tem uma quantidade muito grande de gordura, caloria. E o nosso cérebro, por esse leve, quando a gente ingere, ele não percebe a caloria. E aí você come mais. Exemplo, pipoca, amendoim japonês, amendoim cozido, salgadinhos diversos, biscoitinhos pequenos, sequilhos. A gente come um desses? A gente come 5? Não. Então, eles são alimentos que a gente chama de densidade calórica despercebida. Então, fiquem atentos. Deixa eu falar aqui. Meu esposo está obeso, eu converso com ele, dou livro para ele ler sobre ansiedade, mas ele não lê. Gente, aí acho que vai para aquela questão que a gente falou, né? De tentar uma psicoterapia, de repente, né? Exatamente. Verificar que movimento é esse, porque, gente, o corpo obeso, ele é um corpo que nos defende de um monte de ataque. Né, eu trabalho com uma abordagem que a gente diz isso, assim, esse corpo inchado é um corpo que nos defende de um monte de ataque, né? Então, é um corpo que tá ali para fazer a gente estar vivo. Então, a gente precisa respeitar o tempo dele também. O pessoal tá perguntando como é que vai fazer para lidar com amendoim, Carol. Gente, não falem não. Eu como vários copos cheios. Enfim. Né? Bota uma quantidade, né, pequena, esconde o resto. E ter cuidado com o sal para não virarmos hipertensos e grupo de risco. Bacana. Acho que a gente deu conta, Carol, de todas as perguntas. O pessoal perguntou aqui sobre o exame que você falou. É um exame que detecta... genético, gente, eu não sei o nome. Eu fiz. Mas pode passar um direct para Carol, ela de repente depois busca essa informação, né, Carol? Sim, e passa eu falo com o meu médico e digo a vocês. Isso.
Ludmila está trazendo aqui a transformação sempre é de dentro para fora. Perfeito. Qual o significado que ele dá ao corpo dele, né? Perfeito. Essa seria uma boa questão para quem está com problemas aí de obesidade. Perfeito. Carol, eu quero te agradecer demais sua participação. Foi estreia? Foi estreia em live? Você já fez? Já fez outra, eu fiz uma, menina. Eu fiz uma, mas eu, sei lá, não sou muito boa nisso, não. Mas tamo aí. Mas foi ótimo, tá vendo? Todo mundo adorou, vários comentários. Essa live da gente, ela fica gravada no nosso canal do YouTube, né? Então, quem chegou depois, quiser acompanhar desde o começo, quem quiser ver de novo para acompanhar as dicas de Carol, pode também passar um direct, né, Carol? E aí já vai seguindo a conversa com você. Ela tem algumas orientações que ela pode dar, o contato, inclusive, de psicoterapia, enfim. Várias coisas vocês podem conversar e desenvolver junto. Então, Carol, te agradecer, né? Vou passar para você fazer as considerações finais. Antes disso, eu vou só convidar todo mundo para a live que a gente vai ter quarta-feira. Quarta-feira é dia 24 de junho. E a nossa live vai ser uma live, um especial, na verdade, né? Uma live especial de forró. E a gente vai ter um. A valor chique! E a gente vai ter um convidado, né, que vem tocar pra gente, vem cantar pra gente. Então, o convidado é surpresa. Acompanhe nossas redes sociais para poder vocês saberem quem é que vem tocar pra gente aqui na nossa live de valor da quarta-feira. Carol, muito obrigada. Deixa uma mensagem, né, final para as pessoas que estão acompanhando a gente e te agradecer, porque tinha que ser você para falar desse tema aqui. Pois é, a pessoa. Obrigada, amiga. Eu não sou muito formal, gente. Meus alunos que estão aqui me conhecem, sabem que esse é o meu jeito mesmo. Não tenho muita formalidade, não. Mas, assim, eu fico sempre grata, Cécia, de falar de um tema que atravessou minha vida, atravessa até hoje, e em que é um tema que eu cuido de muita gente, né? Com essas relações. E que comida, sim, é afeto. E que comer é bom, sim. E que a gente precisa respeitar o nosso corpo e o nosso tempo. E investir em saúde, né? Porque para além de uma questão estética, a gente tem uma saúde aí. Obrigada. Beijo. Obrigada, Carol.